Vamos ver aqui também o meu amigo Bem-vindo Siqueira, aproveitando que a gente fez uma live ontem importantíssima com o Gustavo Mendes e o João Vitor falando sobre o Roberto Jefferson. O Bem-vindo gravou um vídeo a respeito do Roberto Jefferson. Vamos acompanhar aqui o vídeo do meu querido amigo. Deixa eu deixar aqui grande, vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da civilização contra a barbárie, alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, seria cômico se não fosse trágico a situação dos bolsonaristas em avaliar Roberto Jefferson de domingo para cá. A esquizofrenia é total. O gado bolsonarista, e agora eu vejo um outro conceito em vez de gado, eu já não considero mais os bolsonaristas gado. Eu considero eles uma manada de rinocerontes. Eu explico. O gado bovino e o gado ovino e o próprio gado caprino é um gado manso. Tendo pastagem, ele pacificamente se coloca. Com raras exceções, você tem uma vaca brava, tem um touro selvagem, mas eles são bovinos, aquele olhar bovino, aquela coisa estúpida, mas mansos, podem ser tocados. Aquela coisa triste, né, gente? Pessoa que vota em extrema-direita é triste. Vamos ver aqui. E a gente associava os bolsonaristas a gado, porque obedeciam fielmente às ordens do seu feitor, do seu dono, do seu patrão, o Messias Bolsonaro. Mas de uns tempos para cá, este gado começou a ficar profundamente violento, agressivo, se assemelhando muito mais aos rinocerontes do que aos bois, às ovelhas e às cabras. É uma manada de rinocerontes. O rinoceronte, que eu saiba, é uma das espécies de mamíferos com o menor cérebro possível, a menor capacidade de raciocinar, a menor inteligência possível. O cérebro é diminuto, é minúsculo. Já foi feita experiência. Se o indivíduo se colocar encostado a uma grande árvore e provocar um rinoceronte, ele vai correr para atacar o indivíduo. Se o indivíduo sair fora, ele continua o caminho dele até bater com a cara na árvore. Ele não consegue ter outro tipo de raciocínio, de pensamento, de desvio, de perseguir a presa. A presa está sempre fixa, o mundo é fixo, a terra é plana. Por isso as coisas não saem do lugar, senão caem da borda. É mais ou menos este o raciocínio. Por volta de 1959, salvo engano, Ionesco, um dos maiores dramaturgos do mundo, escreveu uma peça chamada O Rinoceronte. A peça se passa com dois amigos bebendo num bar e falando sobre as dificuldades da vida, do trabalho, do dia a dia. Até que eles veem um rinoceronte passar correndo pela rua. E chega a notícia de que as pessoas todas estão se transformando em rinocerontes. Diante das agruras da vida, das dificuldades, diante da vida selvagem, diante das opressões, da dificuldade que é viver, trabalhar, ganhar dinheiro, as pessoas preferiram abrir mão da sua qualidade humana e se transformar em rinoceronte. Não pensar, raciocinar o mínimo possível e ser o mais violento e agressivo possível. É por isso que eu associo muito hoje os bolsonaristas aos rinocerontes. Há uma coisa comum, entre várias outras coisas, entre os rinocerontes. São os chifres, os cornos. São todos cornos. Homens e mulheres possuem chifres. Ou seja, não é lá uma família muito fiel. Nem um pouco. Desculpem a tosca analogia. Mas o rinoceronte tem um cérebro minúsculo e é profundamente agressivo. Muito agressivo. E estes bolsonaristas estão agindo exatamente como o rinoceronte. A capacidade de raciocínio deles é diminuta.
O cérebro é minúsculo. Até domingo passado, Roberto Jefferson era o grande amigo, grande colega, o irmão de Bolsonaro, o defensor de Bolsonaro, o que falava por Bolsonaro. Porque os rinocerontes consideram que qualquer coisa que se mexa ou que exista na cor vermelha é inimiga, é comunista. Por exemplo, o cardeal é comunista porque veste uma túnica vermelha. A Coca-Cola é comunista porque tem um rótulo vermelho. O comunismo está infiltrado na própria bandeira americana, nas listas horizontais vermelhas da bandeira americana. O comunismo é um perigo. Está em objetos, pessoas. Todos são comunistas desde que não apoiem Bolsonaro. Se apoiar Bolsonaro é amigo fiel, é brother. Se não são comunistas. Nossa Senhora Aparecida é comunista. É preta, logo é comunista. Esse é o raciocínio de um rinoceronte. O cérebro não vai além. E de domingo para cá eles têm passado por uma situação muito esdrúxula. Até então, Roberto Jefferson. Eu rio porque é um palhaço, é um pateta, perigoso. Mas é um personagem de ópera bufa. Roberto Jefferson era o amigo, o aliado. Chegava até a encontrar um sujeito fantasiado de padre para falar por ele no debate. Um ridículo, patético, pobre, miserável humano fantasiado de padre, que em certas ocasiões parece mais Dona Benta saindo da cozinha. Bom, até então estava claro para os rinocerontes. Este é comunista, este é Roberto Jefferson, nosso amigo. E aí Jefferson comete um ato terrorista, jogando granadas sobre a polícia, disparando tiros de fuzil, chamando o povo à luta, resistindo, como Bolsonaro prega o tempo inteiro contra o Supremo, contra o ministro Alexandre de Moraes, contra as instituições, pelas armas, seguindo exatamente o programa do mestre supremo que é Jair Messias Bolsonaro, o satanista. Aliás, satanista, vamos ver, o discípulo de satanista, porque satanista mesmo é Temer. Mas, eis que Roberto Jefferson comete um ato terrorista. E Bolsonaro, para não perder voto, para descolar-se dele, diz: ele é bandido. Não posso apoiar a atitude de um bandido. Ora, fica confuso para os rinocerontes pensarem. Porque até então eles têm o lema... Porque rinoceronte, meus queridos, não pensa. De que bandido bom é bandido morto. Logo, Roberto Jefferson deve morrer porque é bandido. Mas até domingo de manhã ele não era bandido, era nosso amigo. Agora é bandido. Sendo bandido é comunista também. Logo, Roberto Jefferson é comunista. E nós não sabíamos, dizem os rinocerontes bolsonaristas. Imagine a esquizofrenia deles. Um telefonando para o outro dizendo: e agora? O Jefferson é bandido ou não é bandido? O Jefferson, o que a gente faz com o Jefferson? Ele é nosso amigo? A gente defende ele ou não defende ele? Mas o Bolsonaro diz que ele é bandido. E agora? Ou seja, caminham desesperadamente para bater com a cabeça na árvore, porque o alvo já saiu do foco. Mas continuam no seu caminho, no raciocínio tosco. E vêm inimigos em todas as partes. Todos são comunistas, todos são uma ameaça. É preciso acabar com todos que não concordam com Bolsonaro, porque aí no dia seguinte o país melhora. Nós já vimos isso, quando aquele imbecil da Riachuelo disse: tirando a Dilma, no dia seguinte tudo melhora. E o que se vê hoje, o povo comendo lixo, mas nem mais ouça, comendo lixo. Enquanto o dono da Riachuelo está milionário, o da IP distribui milhões para a campanha de Bolsonaro. Podia distribuir para os pobres, para não precisarem ficar revirando lixo. Mas a cabeça dele também é de rinoceronte. E metade do povo brasileiro, a julgar pelas pesquisas, está se transformado ou transformou-se em rinocerontes. Incapazes de raciocinar, com cérebro minúsculo e confusos. O que é o alvo, o que é a árvore. Eu vou seguir em frente, eu vou bater com a cabeça na árvore, mas é o que eu tenho para fazer, eu não consigo ter outra opção. Esse é o raciocínio de um rinoceronte. Tanto os machos quanto as fêmeas. São estúpidos, grosseiros, não têm pele, são revestidos de uma camada grossa, de um couro impermeável, forte.
que impede qualquer emoção que atravesse, impede qualquer contato interior e exterior, nenhuma troca de energia, nenhum contato interior, nenhuma sensibilidade. E os cornos estão lá, os chifres estão lá. Então, minhas amigas e meus amigos, eu estou a me divertir vendo a esquizofrenia dos rinocerontes bolsonaristas. O que é Roberto Jefferson agora, meu Deus? Está tudo tão confuso. Antes ele era amigo, agora ele é bandido, ele é comunista. Mas e agora? Vou perguntar para o Cabeção. O Cabeção sabe tudo. Com aquela cabeça de morango dele vai me orientar. Mas ele não fala nada. E agora? Que desespero. Há 5 dias das eleições estão a viver os bolsonaristas, os rinocerontes. E continuarão assim, correndo em direção à árvore, a bater com os cornos nas árvores, achando que são seres humanos. Não veem que estão lutando contra moinhos de vento sem serem Dom Quixotes. Apenas porque as coisas se movem, como a Terra se move. Como disse Galileu, hiper se move. E, no entanto, renegando por causa da Inquisição as suas teorias, mas no fundo, dizendo, entretanto, ela se move, a Terra se move. Os bolsonaristas não conseguem nem alcançar isto. Tenham todos um bom dia, perseveremos na luta, vamos buscar votos, não vamos descansar enquanto não virmos Lula eleito. E não vamos descansar depois da eleição dele, porque os rinocerontes vão estar mais selvagens e agressivos ainda, dando cabeçadas em todas as árvores, pensando que estão atingindo os seres humanos, as instituições, a democracia. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Grande, bem-vindo Siqueira, sempre fazendo arte e política simultaneamente. É um privilégio poder reproduzir os vídeos dele com a permissão dele aqui no nosso canal, na nossa Folha Democrata.